Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que as brasileiras que estavam presas na Alemanha após terem as malas trocadas por bagagens com drogas foram libertadas hoje. No mercado financeiro brasileiro, o dólar fecha aos R$ 5,00 e Bolsa de Valores encerra o dia com uma super alta após o resultado da inflação do mês de março. E no esporte, depois de uma série de derrotas, o Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Eu começo esse episódio com uma ótima notícia. Provavelmente você ficou sabendo que 2 brasileiras foram presas na Alemanha no mês passado por suspeita de tráfico de drogas, né? E esse caso chamou a atenção porque, segundo as investigações da Polícia Federal, elas tiveram as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E vídeos que foram divulgados pelo Fantástico no domingo mostram que uma quadrilha que atua dentro do aeroporto trocou o conteúdo das bagagens por cocaína. E elas tinham como destino Berlim, mas as duas fizeram uma conexão em Frankfurt, onde as malas foram revistadas e as drogas encontradas. E assim que elas chegaram ao país europeu, elas foram presas. Ao serem abordadas, as brasileiras disseram não saber a origem da cocaína em suas malas e alegaram que as bagagens não eram delas. Bom, hoje essa história aí teve um desfecho positivo. O Ministério Público alemão autorizou hoje a soltura das goiânias Katina Bahia e Jane Paulini. Elas estavam há 36 dias em um presídio em Frankfurt, na Alemanha. E elas já estão em liberdade. O Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt acompanhou a saída das goianas do presídio. E em entrevista à TV Globo, a advogada delas, que também está na Europa, a Chayene de Souza, contou que elas foram inocentadas e não precisaram esperar nenhum trâmite processual. O Ministério Público alemão enviou uma ordem direta para o presídio, onde elas estão presas, para que liberassem elas, porque foram inocentadas. Elas não precisam nem esperar terminar nenhum tipo de trâmite processual. É óbvio que existe uma estimativa de meia hora para que elas saiam do presídio, mas isso não existe precedente na Alemanha de que o próprio Ministério Público tenha agido tão ativamente. Essa é uma excelente notícia. Esse caso aí veio à tona depois que a Polícia Federal de Goiás fez uma operação que identificou que elas foram vítimas de um esquema de tráfico internacional de drogas. Foram entregues mais de 200 horas de vídeos para serem analisados pelas autoridades alemãs. E esse material foi enviado com o objetivo de comprovar a inocência das brasileiras. E ao longo desse processo, o Itamaraty manteve uma coordenação estreita com a Justiça da Alemanha. Até o momento, 6 pessoas foram presas, elas trabalhavam para a empresa terceirizada no aeroporto e faziam parte desse esquema. E de acordo com a Polícia Federal, é provável que a organização criminosa fez outras trocas de malas. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas e que, quando ocorre um incidente, se reúne com autoridades para discutir melhorias nos protocolos de segurança. É claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre esse assunto, porque, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E para saber como agir em casos como este, ouvimos o professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino. Em entrevista ao Jornal da CBN, ele disse que não existe uma forma 100% eficaz do passageiro evitar casos como esse. Mas ele sugeriu que as pessoas comecem a fotografar as malas minutos antes ao fazer o despacho, para garantir aí uma prova. Quem faz foto a partir de smartphone, essa foto ela contém uma série de metadados, que a gente nem percebe. Mas essas fotos registram automaticamente a localização, a hora, etc. De modo que é uma prova relativamente simples, mostrar a contemporaneidade e o local onde foi tirada aquela foto.
Como você acompanhou ontem aqui nas 2 edições do Panorama CBN, o governo do presidente Lula completou 100 dias. E o IPEC divulgou, na tarde de hoje, uma pesquisa que mostra a avaliação da população em relação ao presidente. Esse levantamento aponta que 39% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula como ótimo ou bom. Os que a classificam como regular são 30%, enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 26%. Os que não sabem ou não responderam são 6%. Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 19 de março, a avaliação positiva de Lula oscilou 2 pontos percentuais para baixo, passando de 41% para 39%. Já a reprovação oscilou 2 pontos para cima, de 24% para 26%. Nessa pesquisa, a avaliação ótima, boa da gestão de Lula é mais expressiva entre os moradores da região Nordeste, aqueles que têm renda familiar de um salário mínimo, os menos escolarizados e os católicos. Por outro lado, a avaliação ruim ou péssima se destaca entre os residentes na região Sul, brasileiros com renda familiar superior a 5 salários mínimos, os evangélicos e aqueles com renda de mais de 2 a 5 salários mínimos. O IPEC também questionou aos entrevistados se eles aprovam ou não a forma como o presidente Lula governa. E os que dizem aprovar são 54%, ante 37% que desaprovam. E aqueles que não sabem ou não responderam somam 9%. No levantamento anterior, para você ter uma ideia, Lula tinha 57% de aprovação e 35% de desaprovação. O Instituto aponta ainda que pouco mais da metade dos brasileiros, 52%, confia no presidente Lula, ante 44% que disseram não confiar. Na pesquisa anterior, 53% diziam confiar e 43% afirmavam não confiar. Essa pesquisa aí ouviu 2.000 eleitores em 128 municípios entre os dias 1 e 5 de abril de 2023. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Vamos agora para Brasília, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje à Globo News que amanhã vai notificar as empresas que são responsáveis pelas redes sociais para que elas adotem medidas de combate à violência e incitação a crimes no ambiente escolar. E entre as medidas que deverão ser adotadas estão o estabelecimento de canais de atendimento para pedidos e determinações policiais ou judiciais e a moderação de conteúdos de apologia à violência ou ameaça contra escolas. Segundo o ministro, as notificações serão um alerta do governo de que postagens e hashtags que viralizaram promovendo autores de atentados precisam ser derrubadas e que as plataformas precisam monitorar o surgimento de novos perfis em substituição aos que foram derrubados. Uma das plataformas mais resistentes aí a essa determinação de monitoramento ativo e de derrubada de perfis é o Twitter. A empresa já disse ao ministro Flávio Dino que frear perfis e hashtags vai contra os termos de uso da plataforma e, na avaliação do Twitter, fere a liberdade de expressão. Ontem, em uma reunião com as plataformas, Flávio Dino disse que os termos de uso das redes sociais não estão acima da lei. E por isso, caso a notificação que vai ser enviada amanhã não seja respeitada, o assunto vai passar a ser tratado como caso de polícia e de justiça. Ainda em Brasília, hoje foi a saideira do ministro Ricardo Lewandowski. Depois de 17 anos no Supremo Tribunal Federal, ele se aposentou hoje. Ele completa 75 anos de idade somente no dia 11 de maio, mas decidiu antecipar em um mês a aposentadoria no STF. 75 anos, só para você saber, é a idade limite para se manter no cargo. Depois disso, o ministro é obrigado a se aposentar. E nesse último dia, aí, como magistrado da corte, Lewandowski recebeu uma homenagem do Ministério da Educação pela atuação dele num julgamento que analisou as cotas para negros e pardos nas universidades federais. O ministro, na época, foi o relator no Supremo da ação e votou pela constitucionalidade da política de cotas que, na época, foi implementada pela Universidade de Brasília. E ao receber aí a homenagem, o ministro fez um balanço do período em que ficou no cargo e disse que o STF progrediu em relação aos direitos humanos e fundamentais.
Bom, com essa saída aí de Lewandowski do cargo, o presidente Lula vai indicar um novo nome para essa vaga. Os mais cotados no momento são os advogados Cristiano Zanin, que defendeu Lula na Operação Lava Jato, e Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi auxiliar do ministro no STF e conta com o apoio do próprio ministro Lewandowski. Ele disse que não indicou nomes a Lula, mas que, independentemente de ser homem ou mulher, preto ou branco, Lewandowski disse que o novo ministro da Corte precisa atuar com coragem e com respeito à Constituição. Todos os nomes que estão colocados na mídia são nomes que têm uma trajetória jurídica impecável, têm uma reputação ilibada e, portanto, são nomes que honrarão o Supremo Tribunal Federal se forem indicados pelo presidente da República. Olha, independentemente do gênero, ou da cor, da raça, o futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, ser muito fiel à Constituição e ter coragem para enfrentar as enormes pressões a que são submetidos os ministros da Corte. Antes desse evento, o ministro defendeu em entrevista à Globo News que o país adote mandatos com prazo definido para membros dos tribunais superiores, porque, segundo Lewandowski, o mandato pode ajudar na oxigenação da jurisprudência das cortes superiores e as indicações, por serem políticas, precisam de uma espécie de prazo de validade. Em sendo uma indicação política, eu penso que essa indicação deve ter, no que diz respeito à sobrevivência da pessoa indicada no cargo, um certo limite temporal. Por isso que eu defendo os mandatos para os membros das cortes superiores. E não só isso, quer dizer, além desse caráter político da indicação, que está, a meu ver, a indicar, ou a sugerir, ou a recomendar que os cargos sejam, digamos assim, transitórios e não permanentes até os 75 anos, como ocorre hoje, eu penso também que esta rotatividade dos membros das cortes superiores pode permitir também uma oxigenação da jurisprudência. Eu penso que de 10 a 12 anos é um bom prazo. Nesses 10 anos, que é um prazo bastante dilatado, o membro do Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade de preencher, se for o caso, né, todos os cargos e funções que a Constituição permite a um membro da Corte Suprema. Agora eu vou falar de política porque há um problemão político para o presidente Lula resolver quando ele voltar da viagem dele à China. E o problema envolve um dos maiores partidos que apoia Lula no Congresso, União Brasil. Esse apoio político aí desse partido é muito importante para que o governo Lula aprove as medidas que estão sendo enviadas para análise de deputados e senadores. E o que está acontecendo dessa vez? Então, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros 5 parlamentares da bancada do União Brasil no Rio de Janeiro pediram para deixar o partido. Esses parlamentares entraram com um pedido de desfiliação partidária no Tribunal Superior Eleitoral sob o argumento de assédio por parte da direção nacional do partido. Nesse pedido, os parlamentares dizem que, já pensando nas eleições municipais do ano que vem, eles tentaram fazer a filiação de eleitores com o objetivo de fortalecer o partido no Rio de Janeiro. Mas quando eles foram cadastrar esses eleitores no sistema, eles foram surpreendidos com um bloqueio de senhas do diretório estadual. Essa senha aí permite a destinação de recursos do fundo partidário e nomeação de comissões municipais provisórias. Além disso, segundo eles, o comando do partido estava tentando tirar o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, conhecido como Vaguinho, que inclusive é marido da ministra, do cargo de presidente do diretório do União Brasil no Rio de Janeiro. Eles também acusam os dirigentes nacionais do União Brasil de negociarem cargos nas gestões do governo do Rio, Cláudio Castro, e também do prefeito da capital, Eduardo Paes, sem consultarem a bancada do Estado no Congresso. Para eles, o presidente do partido, Luciano Bivar, está obstruindo o poder dos parlamentares sem consultar todos os membros do União Brasil. O presidente do União Brasil,
Luciano Bivar disse que é uma prerrogativa do partido articular com os diretórios estaduais uma política única. Segundo Bivar, o problema do Rio é local e o partido não quer interferir, mas o diretório não pode se comportar à revelia da direção nacional. O problema que Lula terá que resolver é o seguinte: se esses parlamentares saírem de fato do União Brasil, o presidente vai perder apoio no Congresso e também no governo, já que Lula tem 3 ministros que são do União Brasil, como o do Turismo, das Comunicações e o da Integração Nacional. E com a possibilidade de desfiliação de Daniela Carneiro do Turismo, o Partido União Brasil já sinaliza que vai manter a briga pelo ministério. A estratégia adotada é o argumento de que o espaço é da cota do partido. E quem explicou isso para a nossa repórter em Brasília, Isa Staciarini, foi o vice-presidente do União Brasil, Júnior Bozella. Está muito indefinido, junto com os colegas da bancada, com a própria direção do partido, se o partido compõe ou não os ministérios. Hoje a gente tem colegas que são ministros, porém não há um reconhecimento por parte da bancada e do próprio partido que hoje a União Brasil esteja efetivamente participando da composição desses ministérios. Não pode ser que de agora em diante o partido venha a reivindicar efetivamente esses espaços. Talvez agora, nessa nova etapa, o partido de uma forma mais explícita deva se posicionar no sentido de reivindicar a sua efetiva participação no governo Lula-Alckmin. Na economia, hoje o IBGE divulgou a inflação oficial do país e em março o índice avançou 0,71%, puxado pela volta dos impostos sobre os combustíveis. Mas o resultado desacelerou em relação a fevereiro, quando ficou em 0,84%. Com isso, o índice é o menor desde janeiro de 2021. Nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta de 4,65%, abaixo dos 5,60% observados nos últimos 12 meses. E essa inflação veio super abaixo do esperado pelo mercado, o que acabou animando os investidores. Logo mais, eu vou te dar mais detalhes sobre isso. De forma geral, o grupo de transportes foi o responsável pelo maior impacto sobre a inflação, com uma alta de 2,11%. Para você ter uma ideia, só a gasolina subiu 8,33%, enquanto o preço do etanol avançou 3,20%. É claro que ao longo da programação da CBN ouvimos o economista da FGV, Nelson Marconi, para falar sobre esse assunto. E ele explicou que a desaceleração em relação a fevereiro já era esperada por causa da saída do efeito dos reajustes das mensalidades escolares. Mas, por outro lado, os preços de combustíveis foram pressionados com a volta da tributação sobre a gasolina. Em parte porque o reajuste das mensalidades escolares, que pressionou muito no mês passado, não pressiona mais agora, não pressionou no mês de março, e houve uma queda significativa dos preços dos alimentos, principalmente dos alimentos chamada alimentação em casa, né, que teve uma variação negativa, é um item importante do IPCA. Por outro lado, os preços dos combustíveis subiram em virtude da mudança da volta da cobrança do PIS/COFINS sobre a gasolina. Já os grupos Saúde, Cuidados Pessoais e Habitação apresentaram altas de 0,82% e 0,57% no mês de março, mas desaceleraram em relação a fevereiro. Sobre isso, o analista do IPCA, André Almeida, explicou que a saúde foi impactada pela alta dos planos de saúde, enquanto a habitação sofreu com a alta nos preços da energia elétrica residencial. O resultado de saúde e cuidados pessoais foi puxado pela alta de 1,20% dos planos de saúde, enquanto o resultado de habitação foi puxado principalmente pela energia elétrica residencial, com alta de 2,23%. No caso da energia elétrica, destaca-se a reinclusão, em algumas áreas, das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS. O grupo de alimentos e bebidas também desacelerou em relação a fevereiro. A batata inglesa, a cebola, o tomate e carnes tiveram reduções de 1% até 12%. Por outro lado, a cenoura ficou 28% mais cara e o ovo registrou uma alta de 7%. O grupo Artigos de Residência foi o único a registrar deflação, puxado pela queda nos preços de itens como TV, som e informática.
Como eu adiantei aqui para você, o resultado da inflação animou os investidores, tanto que a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma super alta de 4,21% aos 106.134 pontos. No mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial chegou a ficar abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde fevereiro, mas no final do dia, a moeda americana fechou em queda de 1,15%, cotado a R$ 5,00. Já o euro fechou o dia com uma baixa de 0,67%, cotado a R$ 5,466. Esse resultado positivo aí da Bolsa Brasileira veio mesmo após o Fundo Monetário Internacional, o FMI, dizer hoje que a economia mundial voltou a viver um momento de grande incerteza por efeitos de choques acumulados nos últimos 3 anos em decorrência principalmente da pandemia e da guerra na Ucrânia. Com isso, em seu relatório de projeções econômicas, o FMI reduziu as suas estimativas para o crescimento do mundo e também para o Brasil. Pela projeção do relatório, a economia global vai crescer 2,8% neste ano, em vez dos 2,9% previstos em janeiro. Em 2024, a previsão caiu de 3,1% para 3%. No caso do Brasil, a estimativa para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país, deste ano vai ser reduzida de 1,2% para 0,9%. O corte em 0,3 ponto percentual na projeção para o Brasil foi um dos maiores entre as 16 economias que o FMI destaca em seu relatório. No noticiário internacional, eu vou levar você lá para o Reino Unido, porque por lá, médicos em formação, que compõem quase metade da força de trabalho médica no país, iniciaram uma greve de 4 dias. Eles pedem aumentos salariais mais alinhados com a inflação. Essa greve deve causar uma interrupção sem precedentes no Serviço Nacional de Saúde, o NHS, que é tipo o SUS do Reino Unido. Por causa disso, o governo britânico prevê que até 350 mil consultas sejam canceladas durante essa greve. Essa paralisação é a mais recente de funcionários do NHS após a greve de enfermeiras, paramédicos e outros grupos. Todos exigem aumentos que reflitam a inflação anual de mais de 10% no Reino Unido. A Associação Médica Britânica, sindicato que representa os médicos, quer um aumento salarial de 35%, argumentando que os membros sofrem um corte real de 26% nos salários em 15 anos. No esporte, veio uma notícia que todo mundo já esperava. O Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira. O treinador não resistiu à derrota do Flamengo para o Fluminense no domingo por 4-1 no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Este foi o 5º título que o time deixou escapar sob o comando de Vitor Pereira. O rubro-negro foi vice-campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última rodada e de ter caído no Mundial na semifinal. Agora, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli são os mais cotados para ser o novo técnico do Flamengo. Lembro você que Vitor Pereira chegou há pouco tempo no Flamengo, viu? Depois de ter deixado a torcida do Corinthians furiosa. Ele não renovou o contrato no Corinthians no final do ano passado porque disse que voltaria para Portugal porque a sogra dele estava doente. E no fim, ele não foi para Portugal e fechou com o Flamengo no final do ano passado. Ele disse que queria a chance de conquistar vários títulos, o que não aconteceu. Depois da demissão de Vitor Pereira, o Flamengo chegou a gastar cerca de 37 milhões de reais com multas rescisórias durante a gestão do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Desde 2019 até agora, o Flamengo já teve 8 treinadores. Apenas Abel Braga e Jorge Jesus saíram por vontade própria. O restante foi demitido. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, só procurar por @Juliana Deprado.
E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.